Então, boa noite a todos, né? Bem-vindos à nossa reunião virtual pública do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje é responsável pelo nosso estudo a nossa companheira Francisca e nós vamos iniciar com uma leitura da página do livro da Joana de Ângeles, O Vida Feliz. Incessantemente busca a tua identidade real, isto é, descobre-te para o bem de ti mesmo. Constatarás que não és melhor nem pior do que os outros, mas sim o que faças, isto contará. Com esta conscientização, perceberás que não tens direito a privilégio, nem sofres abandono na divindade. Tudo quanto te ocorra, transforma em lição proveitosa para o teu crescimento espiritual, pois que para tal estás na terra. Amealha todas as conquistas e converte-as em lições de sabedoria, como que te enriquecerás de bênçãos. Joana de Ângeles. Então vamos orar e depois eu vou passar a palavra para a Fran. Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos nesse momento a oportunidade de nos reunirmos aqui mais uma vez, de estarmos em família Paulo de Tarso, recebendo os nossos companheiros de trabalho, nossos companheiros das atividades habituais da casa, para esse momento de estudo. Ampara-nos, Mestre, que os benfeitores espirituais inspirem a nossa irmã Francisca, que a nossa atenção esteja focada no material e no estudo que vai ser dado hoje, e que nós possamos fazer o melhor proveito desse momento. Em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Bom, então, vou fechar minha câmera, meu microfone, a Francisca tem a palavra, vou fixá-la aqui na tela para ela ficar grandona. Tá bom. Então, boa noite a todos. Como nós estamos no mês de aniversário do Paulo de Tarso, né, do nosso Centro Espírita, eu escolhi uma passagem do Evangelho de Paulo, né? Então, que está na Epístola de Romanos, no capítulo 12, né, que na própria Bíblia ela dá o seguinte título, né, um subtítulo: Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de Deus, de seus dons. Então, coloca Paulo aos Romanos, nessa epístola, o seguinte texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante essa passagem, a gente vai estar debatendo e estudando um pouquinho todo esse capítulo 12, né? E aí eu vou parando, né, a cada trechinho para a gente fazer alguns comentários, né? Então, é interessante essa passagem porque justamente Paulo ele chama a atenção aos romanos para que as pessoas se apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então, essa crença, a fé raciocinada que a gente tanto fala na nossa doutrina espírita, né, que então pensar os nossos atos, pensar os nossos sentimentos, de acordo com o Evangelho, de acordo com os ensinos de Jesus. Né? Se efetivamente as pessoas cultuam racionalmente, elas não cairiam naqueles excessos. Né? Por exemplo, em nome de Deus, ofender a outras pessoas, ou em nome de Deus, discriminar alguém, ou usando o nome de Deus, né, causar o mal, ou até guerrear. Né? Recentemente, a gente viu aí assassinatos sendo feitos, né, em nome de Deus, de Alá, né? Então, ou porque o profeta foi ofendido. Então, como um Deus que é amor, que é justiça, poderia endossar uma ação de violência, uma ação de morte? Né? Se a pessoa ela tem um culto racional, se ela raciocina, se ela pensa sobre as suas ações e sobre a sua vivência de fé, né, ela naturalmente vai dizer, opa, isso daí não é uma ação que é boa, santa e agradável a Deus. Né? Então, essa fé raciocinada, a que Paulo nos chama a atenção aqui. E depois ele continua, então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ali nós chegamos a uma parte que nos é muito cara, né, que é a necessidade da transformação íntima. Né? Ele não fala, olha, renove este mundo, muda todo mundo, vamos mudar essa realidade, vamos fazer outras construções ou algo externo. Mas ele chama a atenção o seguinte: não se conforme com esse mundo, porque o mundo efetivamente tem problemas, né? Nós sabemos, é um mundo ainda de provas e expiações, existem muitas injustiças, então não aceite isso passivamente, no sentido de questione a realidade, questione o que está errado,
Mas ele não fala depois, vai lá e muda isso imediatamente. Ele fala o quê? Mude a si, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não? Então, as pessoas se transformarem. Por quê? Por que isso é mais importante do que a transformação externa? Porque a realidade que nos cerca é resultado das ações das pessoas. Né? Nós fazemos aquilo que nós somos. Né? Então, se eu sou uma pessoa muito invejosa, eu vou espalhar fofoca e vou trazer, de repente, problemas para as outras pessoas. Mas sou uma pessoa que é amorosa, uma pessoa que ama ou que tem compaixão, ela vai ter uma ação junto aos outros de caridade, de carinho, que vai trazer bem-estar. Uma pessoa que é limpa não vai espalhar sujeira, ela vai cuidar da limpeza, e com isso o ambiente se torna mais harmonioso, se torna mais limpo também. Uma pessoa que é honesta não vai se corromper, e quando as pessoas vão sendo honestas, quando elas são honestas, a gente não iria estar debatendo a corrupção. A corrupção é o resultado de quê? De pessoas que ainda se corrompem, que se vendem por alguma vantagem. Né? Então, essa não é uma questão só de falar, eu tenho que ter leis mais rígidas, ou eu tenho que ter outras construções, ou, de alguma forma, uma mudança externa. Não, é uma questão de eu tenho que ter mudança nas pessoas, porque as pessoas elas vão fazer essa realidade que nos cerca. E por isso que Paulo justamente chama a atenção para a transformação dos discípulos, né, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, lembrando, né, Deus é justiça, né, bondade, é amor, para que a gente possa efetivamente vivenciar de acordo com as leis divinas, de acordo com sua vontade, e aí, efetivamente, o exterior vai refletir essa situação, né? E gradativamente, à medida que as pessoas se tornam mais justas, que elas se tornam mais amorosas, elas também vão se refletir no mundo cada vez mais justo, né? Cada vez mais harmonioso. Emmanuel, sobre essa questão, tem uma mensagem que, aliás, também ela analisa uma parte dessa epístola no livro Pão Nosso, é a mensagem 167, e aí ele diz o seguinte: no fundo, todos anelam a modificação, no entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleteiam as grandes posições, e num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Então, Emmanuel justamente chama a atenção para essa parte. Não é a mudança externa ou física, né, que vai gerar o bem-estar geral. Não, é a mudança das pessoas, na sua individualidade, que vão trazer, então, nova luz, que vão trazer as novas concepções, que aí sim vão se refletir no ambiente. E é por isso que Paulo também chamou essa atenção lá no início, com a primeira frase, né? Apresentei o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Né? Então, que esse raciocínio, esse pensamento e a reflexão nas nossas ações. Né? Então, qual é o tipo de reflexo, o tipo de ação que eu espelho nos outros? Né? Quando eu estava estudando para esse estudo, né? Eu vi uma parte, isso aqui aí era Pedro, né? A passagem onde as pessoas iam colocando as camas, né? E os enfermos na rua, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra tocasse os enfermos e poderia curar eles, né? E aí Emmanuel também, numa mensagem, fala, né? Qual é o tipo de sombra que nós espalhamos? Né? Porque é justamente isso, que tipo de pessoa nós somos, como nos manifestamos, ali a gente vai trazer o efeito, né? Para as outras pessoas. Então, essa necessidade também de nos conhecermos para poder efetivamente agir conscientemente. Então, voltando para a epístola de Paulo, ele então continua na sua carta aos Romanos. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aqui Paulo, ele chama a atenção para a diversidade de ações, diversidade de entendimentos, para a diversidade das pessoas. A gente estuda, né, e já sempre eu gosto de lembrar, né, todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas através das várias reencarnações vamos aprendendo, vamos nos aprimorando enquanto espíritos e ganhando complexidade, né? E cada um acaba, mesmo que nós tenhamos sido criados todos com o mesmo início, iguais, mas ao longo dessas experiências, elas são extremamente diversas. Então, cada um vai trilhando a sua jornada e ganhando a sua individualidade, né? Então, se tornando a pessoa que é hoje, que é o somatório daquelas experiências todas. E ali não é uma questão de um é mais importante do que o outro, a questão é que nós temos experiências diferentes, que nos tornaram espíritos diferentes e que nos tornam nessa existência também pessoas, personalidades diferentes em situações reencarnatórias muito diversas, né? E então Paulo chama a atenção para a necessidade dessa diversidade para a própria colaboração, para o próprio avanço das pessoas, para o avanço da sociedade e para que o trabalho do Cristo, né? Então ele até chama, né? Porque nós somos um só corpo em Cristo, então para que o trabalho da evolução, para que o trabalho do bem possa ser feito, ele precisa da diversidade de pessoas. No livro dos Espíritos, Allan Kardec ele vai estudar com os Espíritos a lei da sociedade, que é uma das leis divinas, né? O ser humano, ele foi criado, ele necessita viver com outras pessoas, com outros seres humanos, nós somos seres sociais. É através dessa convivência que nos evoluímos. Então, os Espíritos deixam isso bem claro no livro dos Espíritos, na questão 768. O homem, procurando a sociedade por instinto, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal, ou há, nesse sentimento, um objetivo providencial mais geral. E respondem os Espíritos. O homem deve progredir. Sozinho, ele não pode, porque não tem todas as faculdades. Ele precisa o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e debilita. Porque justamente é através do contato com os outros que nós vamos aprender. Que nós vamos ver também outras situações. De repente, eu tenho uma condição de vida que limita a minha visão, que limita a minha compreensão. Eu não vivencio aquilo que uma outra pessoa vivencia. E ao ter contato com essa outra pessoa, ao conversar, ao observar a condição de vida do outro, nós vamos descobrindo várias formas até de trabalhar ou de encarar um dado problema, né? Tão comum, por exemplo, aqueles relatos de superação de pessoas que venceram uma doença grave, né? Como isso encoraja outras pessoas. Então, através desse contato, que teve um problema, uma doença, e que superou a doença e que conta essa história, ela traz coragem e alento para outras pessoas. Essas possibilidades de aprendermos uns com os outros, além de também complementarmos os trabalhos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho, né? A gente depende dos outros, através do trabalho, não só a convivência, mas através do trabalho também, né? Então, alguém construiu a casa, alguém fez os computadores, os celulares que a gente está usando, né? Fez a internet, né? E eu imagino que ninguém que está aqui nessa nossa reunião entenda qualquer coisa como exatamente funciona agora o Google Meet, mas alguém entende e fez isso, e com isso a gente tem uma reunião hoje em dia. Nós somos absolutamente dependentes de milhares e milhares de outras pessoas que nós, inclusive, ignoramos completamente. Eu não sei quem montou as máquinas que eu uso, eu não sei de onde veio a madeira que fez os livros que eu li, né? Quem foi que trabalhou para derrubar aqueles livros, a gente não sabe, mas nós dependemos desse trabalho, né? Nós dependemos dessa convivência, né? Da inteligência das outras pessoas, do trabalho dos outros, além das coisas óbvias que é a convivência, que é a amizade, né? Que é o nosso núcleo familiar, também, que tanto enriquece as pessoas durante a sua convivência. Paulo,
ele chama a atenção para essa valorização dessa individualidade e dessa experiência individual. E quando ele diz, então, né, que não saiba, que cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele não está dizendo aqui que eu devo ser acomodado, mas ele está dizendo que existem, sim, variações, existem experiências individualmente diferenciadas, né? Cada um tem o seu quinhão, cada um tem os seus problemas, tem também as suas alegrias, e que não adianta eu ficar com inveja ou querer o que o outro tem. Eu tenho a minha experiência, cada um tem a sua experiência evolutiva, tem o seu momento reencarnatório. O que nós sabemos é que Deus é infinitamente justo. E, por outro lado, o espírito deve tudo saber e por tudo passar. Então, se hoje eu sou branca, amanhã eu posso ser negra. Se hoje eu sou mulher, amanhã eu posso ser homem. Né? Se hoje eu tenho uma dada condição social, amanhã pode ser outra. Tudo nós devemos aprender ao longo das várias e várias reencarnações, porque cada situação em que a gente for colocado nos traz conhecimentos, nos traz experiências que colaboram para o crescimento, para a evolução do espírito. Então, essa valorização pessoal e o reconhecimento da sua unicidade, né, desse momento único que a gente está, e sabendo que mesmo que possa ser uma situação que, de repente, é socialmente não muito valorizada, ou que é socialmente menos favorável, ela traz a sua importância, ela tem importância para o espírito, ela tem importância para o conjunto. Um exemplo que eu uso muito com os alunos na aula de gerenciamento de resíduos, né, é a questão dos catadores de resíduos, por exemplo. Eles são muitas vezes discriminados, né, uma classe trabalhadora bastante discriminada, né, bastante humilde, né, então geralmente pessoas sem dinheiro, porque senão não estaria ali vivendo de catar, com um trabalho muito pesado. Imagina você andar ali durante horas, né, catando latinha ou plástico, mas são eles que fazem a nossa coleta seletiva. Né? Em seropédica não se pode falar que não tem coleta seletiva. Nós temos coleta seletiva através de trabalhadores autônomos, que são os catadores. Né? E a partir do instante que a gente olha para esses trabalhadores, não, homens e mulheres, que vivem da catação, né, a gente também pode começar a valorizar. Olha, já que eles trabalham, já que eles ganham o sustento através da catação, não, vamos colocar o lixo separado para eles, facilitar o trabalho desse cidadão, porque eles fazem a nossa coleta seletiva. A coleta seletiva e a reciclagem de latinhas no Brasil só é sucesso porque nós temos um exército de pessoas que dependem da catação, né, e que, inclusive, são considerados na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, só uma pequena digressão aqui, né? Porque, às vezes, as pessoas desprezam uma dada experiência, mas todas elas têm a sua importância para o conjunto. Nós não conseguimos viver sem eles, como a gente também não consegue viver, por exemplo, se algum bicho falta, né? Então, às vezes, sem as abelhas, a gente não come. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode achar assim, Deus quis que minha vida fosse assim, então eu não vou fazer nada, vou parar de estudar, vou ficar aqui largado, não vou tentar, de repente, sair de uma posição incômoda. A dor, a dificuldade, ela traz também incentivo ao aprendizado. Então, as pessoas, nós somos estimulados a criar, a nos mover, né, através da dificuldade, através da dor. O que der para mudar, né, a gente deve sempre tentar mudar para até sair da dificuldade ou da injustiça e chegar num ponto de equilíbrio, num ponto de bem-estar, num ponto de harmonia. Agora, existem situações que não dá para mudar. E, às vezes, aquela situação eu posso não gostar, mas ela eu não consigo mudar aquela situação. Então, nesses casos, é a aceitação, é a paciência e o entendimento da valorização dessa experiência, o reconhecimento da sua importância. Então, esse é o grande desafio, tá? E aí, então, continua Paulo, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar.
Se ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Aqui Paulo ressalta essa diferença dos trabalhos, né, das experiências que se tem, e a necessidade, então, dessa valorização. Já alguém ensina, então que ensine com dedicação, que nós sejamos íntegros naquilo que a gente faz. Né? Qual que é a posição que a vida me colocou, o que eu estou. Né? Que essa posição a gente faça o melhor possível, né? Da forma mais íntegra, mais honesta possível. Então, aqui ele cita a alegria, ele cita a dedicação, ele cita o cuidado. Então, o cuidado uns com os outros, o cuidado também no trato das coisas, né, na administração, a liberalidade, ou seja, quando ele fala que o que reparte, faça-o com liberalidade, né, então essa doação, né, então não ser mesquinho, né, liberalidade como o inverso do mesquinho está aqui, né, então que a nossa atuação, nossas possibilidades, nossas manifestações, seja sempre uma atuação com fé, com amor, em todas as circunstâncias, né? Naquilo tudo que nos seja possível estar agindo. E assim, então, mesmo que individualmente a nossa ação possa parecer pouco, porque às vezes a gente quer fazer mais, mas aí não consegue, mas quer, né? Ou acha que tem que ser de um dado jeito, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que ter aquilo, ou eu deveria me dedicar mais, sei lá, à caridade ou a qualquer coisa, né? Então, às vezes, mesmo aquilo que a gente faz da melhor forma que nos seja possível, a gente acha que é pouco, né? E aí foi isso que Paulo colocou lá no início. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente, mas individualmente membros uns dos outros. E eu quero frisar aqui isso, somos um só corpo em Cristo. É quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a finalidade da reencarnação, eles dizem, é a prova e a expiação, né? Sem isso, onde estaria a justiça. Mas é também pôr a criatura em condições de cumprir a parte que lhe cabe na criação. Ou seja, nós estaremos também colaborando na criação. Conforme eu falei no início, nós estamos criando a realidade que nos cerca. Mesmo que pareça pouco, mesmo que aquele cidadão lá que trabalha com catação de resíduos, mesmo que aquele trabalho pareça muito pouco, eles fazem a nossa reciclagem. Eles aumentam, né, a vida útil do aterro, eles são uma parte importante na nossa gestão de resíduos. Sem esse trabalho, o que seria, né, da nossa realidade? Quanto mais lixo a gente teria nos oceanos se não fossem essas pessoas trabalhando? Se não houvesse ali alguém produzindo na agricultura, por exemplo, ou qualquer coisa que seja. Então, nível mais alto, o socialmente mais valorizado, até o socialmente menos valorizado, todos têm a importância igual, porque todos vão estar trabalhando e cumprindo, né, e agindo, formando esse um só corpo do Cristo, né, criando essa realidade que nos cerca, né. Então, e individualmente somos membros uns dos outros, isso também é muito bonito. Individualmente somos membros uns dos outros, individualmente nós dependemos uns dos outros, todos aqueles que nos cercam, é uma grande rede de solidariedade. A lei de sociedade é isso, né? Dependemos uns dos outros aqui, né? Seja na reunião, seja fora dela. Então, interdependência, né? Quando a gente está trabalhando ou quando a gente está jornadeando, né, na nossa caminhada diária. Então, na mensagem que o Emmanuel tem no livro Pão Nosso, né, nessa mesma que eu citei antes, ele ainda complementa o seguinte: assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Então, ele chama aqui, o Emmanuel, atenção para essa persistência, né? Nenhuma mudança ela é feita rapidamente, nenhuma mudança de pensamento, nenhuma mudança de concepção, nenhuma mudança da realidade que nos cerca é feita rapidamente, as coisas são feitas lentamente através de persistência. E Paulo colocou ali na primeira frase, né, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, né, e para nos transformarmos pela renovação do entendimento,
essa renovação, ela é lenta, né? Ela é lenta, porque nós somos sujeitos a uma série de informações, a uma série de preconceitos também, né? A uma série de isolamentos. Eu até ia falar isso na parte da lei da sociedade, que é tão essencial conviver com os outros, até para entendermos uns os outros. E atualmente tem algumas ferramentas que as pessoas se isolam, né? Então, que criam as suas bolhas. Por exemplo, se a pessoa vive muito na rede social, né, Facebook e tal, ou só se informa pelo YouTube, né, ela tende a criar uma bolha, porque aquelas redes, elas vão sempre apresentando vídeos e indicações que são de acordo com aquilo que ela já pensa, e aí ela nunca sai para poder ver o outro lado, né? Então, entender como o outro pensa é essencial nesse entendimento e nessa construção do entendimento, né? E essa construção de entendimento, de fraternidade, de vivência mais harmoniosa, de uma vivência benéfica, tanto para os indivíduos quanto para o ambiente, né, para a realidade que nos cerca, ela é devagar. Então, Emmanuel chama a atenção para isso. É um trabalho que exige aplicação, que exige reflexão, que exige autoconhecimento também, né, porque, de repente, a pessoa pode ter preconceitos que não condizem com a realidade, não, ou que são nocivos, mas ela acha que não é nada demais. Então, ela necessita também de reflexão e de autoconhecimento para identificar, né, os fatores que limitam ela ou que fazem com que ela haja de um dado jeito, que, de repente, até causa prejuízo a outros, né? Então, é um trabalho lento, que exige aplicação, né, que exige dedicação, mas que, através do esforço constante e da persistência, a gente chega a caminhar, a evoluir, né, e a poder seguir adiante, né? Então, vou fechar aqui só lembrando essa última frase desse capítulo da Epístola de Romanos de Paulo, quando ele diz, né, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Então, todos nós aqui, nós somos parte, né, da obra, né, parte do plano de evolução da Terra, né, colaboradores com Jesus na sua obra, né, e para isso a gente não tem que fazer grandes coisas, na nossa vivência, a forma como a gente vive, nós já estamos colaborando, e somos membros, participantes, né, uns dos outros, dependentes uns dos outros. Então, que a fraternidade, o amor de Deus possa nos envolver a todos e possamos efetivamente caminhando aí com a harmonia. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício, Fran. pode assumir. Isso, já estou te asfixiando você aqui para a gente poder ter na gravação todo mundo, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Eu gostei muito do seu estudo, porque assim, foi dinâmico, no sentido de que as ideias foram fluindo, né, e você embasou bem em várias obras espíritas. Emmanuel é sempre bom para a gente estudar nesse momento, né? Ainda mais assim, um estudo curtinho de 30 minutos que você depois abre para conversa. E é interessante essa questão da necessidade da lei de sociedade, da convivência, neste momento em que, para preservar a saúde e o equilíbrio orgânico das pessoas, nós temos necessidade de não conviver. O dilema. Na verdade, a gente está convivendo, mas em outra esfera, né? Porque a gente está na esfera digital, a gente tem que... Esse problema até de ver acesso, né? Então, né? Entender, por exemplo, dificuldades de acesso que a maioria somos professores, né? Então, poxa, tem aluno que de repente não tem acesso, e aí, como é que faz, né? Mas, de certa forma, a gente convive em outra esfera agora, sim, né? E esse é um desafio muito grande. É o desafio do novo, né? Porque é um passo complicado de ser dado, muitos são resistentes e outros realmente têm dificuldade. Eu tive numa reunião essa semana e a gente tem muita preocupação com essa questão da exclusão digital dos alunos. Sim. Mas nós temos muitos adultos, muitos professores que são excluídos digitais, que têm imensa dificuldade de lidar com tecnologia. Tá? Então, aí é a hora de uns ajudarem os outros, de uns socorrerem os outros, mesmo que seja por dicas de como usar a tecnologia e assim por diante, porque aí é a velha história que está lá no texto do Novo Testamento, não é? Usar os dons que nós temos da melhor forma possível. Alguns podem ter uma facilidade imensa para falar em público. Outros gostam mais de pensar, de escrever e tudo mais. Então, cada um de nós, se colocando onde tem talento, se colocando onde vai dar frutos,
consegue fazer com que o todo, e ser membros uns dos outros, é isso, né? Colaborar para o todo, é ser, de alguma forma, parte de um organismo social. Então é muito importante que a gente tenha consciência de fazer a própria parte. Porque de vez em quando assim, o fulano não faz, por que eu vou fazer? Né? A história da reciclagem. Poxa, mas tem um monte de gente que pega e joga latinha no meio do lixo orgânico, por que eu vou separar? Porque já vão ser menos latinhas no lixo orgânico. Né? Porque já vai ser alguém que já vai fazer uma diferença. Então, é devagar mesmo, a transição não é súbita, não é de uma hora para outra. Gente, se mais alguém quiser comentar, esse é o momento, tá? Podem abrir as câmeras, podem abrir os microfones, nós já estamos na parte do diálogo aí, vamos lá. Tá todo mundo com a câmera fechada, hoje está todo mundo inibido. Denise está com o céu aí, bonito. Eu acho que falando assim. Diga, Socorro, pode falar. Pode falar, Socorro. Eu acho que é a questão da empatia mesmo, né? É o respeito pelo outro, o trabalho com o outro, porque esse momento é um momento que está difícil para todo mundo, né? É difícil de acesso às mídias digitais, a dificuldade de lidar com essas mídias, né? Então, assim, a gente passa, eu digo por experiência no setor, a gente tem alunos que, além de não ter acesso, além, assim, ele até sabe mexer, ele não consegue ter o acesso. Ele tem o problema a própria milícia, ele até tem acesso, mas a milícia corta o acesso dele. Então, assim, a empatia pelo outro, o respeito pelo outro, né? A gente sofre muito com isso nos dias que nós estamos vivendo, que são de muitas dificuldades, né? De um modo geral. Então, assim, eu acho que é uma diversidade muito grande de dificuldades, né? Cada uma com suas particularidades. Fran, você quer comentar? Não, eu concordo, né? É a empatia mesmo, né? A necessidade de desenvolvimento, né? Dessa visão do outro, né? De um jeito ou de outro, esse é um momento de seleção, né? De ver os mais adaptáveis, de ajudar os que estão tendo dificuldade de se adaptar para que a gente consiga chegar em maior número à nova fase. Né? Quando a gente se descuida ou quando a gente não cuida dos outros em torno de nós, a gente está diminuindo a massa de contribuintes, de pessoas que poderiam trazer seus dons para esse todo, né? E que, por uma questão de imprevidência ou de preconceito, elas acabam não conseguindo colaborar, não conseguindo cooperar. Né? A gente muitas vezes vê isso. Eu vejo e me causa bastante incômodo quando a gente vai falar em algum lugar, participar. Qual é a sua formação acadêmica? Mas, gente, a formação acadêmica ela não determina o tipo de trabalhador espírita que nós somos. Não tem nada a ver. Ela pode até, de uma determinada maneira, pelo hábito, pelo traquejo, facilitar o entendimento de algumas questões. Mas ela não determina o nosso caráter, não determina a nossa elevação, não determina a pujança da nossa mediunidade. Então é equivocado você chegar e dizer, é a palestra da doutora fulana de tal. E aí a palestra do trabalhador habitual da casa não tem esse destaque, não tem essa colocação de que ela é importante também. E ela está lá, a pessoa está lá evangelizando, quietinha, fazendo o trabalho dela, cuidando da manutenção da casa, tranquila, discretamente. E elas são essenciais para o funcionamento, são essenciais para o trabalho acontecer. Então, ter mais cuidado em relação a isso, porque assim, eu participei de uma casa em que um indivíduo que era palestrante, ele gostava de ser chamado de coronel, de ser apresentado para o público como coronel fulano de tal. Gente, isso era estarrecedor. Já era um coronel da reserva, né? Não estava nem na ativa mais. Mas ainda fica esse ranço de colocar uma patente ou de colocar uma posição social como credencial para o trabalho espírita. Gente, não é credencial para o trabalho espírita. Título acadêmico não é credencial para o trabalho espírita. Né? Patente ou posição social não são credenciais para o trabalho espírita. Mas aí a gente volta lá no texto de Paulo. Como nós utilizamos os dons que nós temos, isso é que nos credencia para sermos bons trabalhadores. A fidelidade que a gente demonstra a esses dons, a essa capacidade que tem, não maculando, não usando de forma equivocada, não usando para manipular as pessoas, é isso que nos qualifica como bons trabalhadores. Acho que a Silvia queria falar algo também, não foi? Você ia falar, Silvia? Eu gostei, adorei toda a palestra, Fran. Mas duas coisas me chamaram muita atenção, né? Quando você fala da passagem de Pedro, da sombra, que simplesmente a sombra tinha o poder de curar, né? E eu lembrei muito de uma passagem, de uma mensagem de magnetismo pessoal,
do Pão Grosso, né? Que fala exatamente isso. E você fala, né, que sombra. E você pergunta na sua palestra, né, que sombra a gente deixa quando a gente passa, né? Quais são as nossas, o rastro, né? Ou o halo que a gente espalha aí, né, nesse dia a dia. Então, realmente uma reflexão bem interessante e bem profunda, né? Porque isso aí todos nós temos o nosso, né? Mas o que é, né, que a gente espalha? E gostei muito também quando você faz uma reflexão sobre a questão da gente realmente, assim, colocar as nossas ações em função, né, dessa transformação e começar com a nossa educação. Então, é a nossa em primeiro e saber que todos nós somos agentes de mudança, né? E você fala muito bem que essa mudança não vai ser, não é uma coisa assim, eu quero, né? Quantos de nós queremos tantas coisas e a gente às vezes se frustra e fala assim, nossa, eu não consigo. Eu sei a teoria, mas não sei a prática. Eu sei a teoria, mas na hora de praticar eu erro, eu caio, né? Então, eu acho que é um dilema que a gente vive ainda, né? Nesse estágio de evolução nosso, mas ter essa consciência, que é o hábito, né? Como você falou muito bem, que é o hábito que vai levar a gente para ser de fato alguma coisa, né? Vai fazendo o hábito. A disciplina às vezes antecede a espontaneidade. Então, ainda não é espontâneo, mas quando a gente menos perceber, a gente já criou bons hábitos que substituiu aqueles hábitos que ainda estão arraigados, né? Então, assim, foi muito bom estar aqui na reunião. Eu consegui essa noite, graças a Deus. E uma alegria, mesmo virtualmente, né? Ver todos a gente usufruindo aí da inteligência alheia, né? Para essas tecnologias, para... Mais alguma observação, pessoal? Alguém tem mais algo a colocar? É interessante você falar da gente usufruir da tecnologia, porque assim, ai de nós se não tivéssemos essa tecnologia, né? Hoje eu ainda encontrei na rua uma irmã que pergunta assim, quando é que o centro vai voltar? Falei, quando tiver uma vacina. Porque nós temos muitas pessoas em grupo de risco. Oi, Beth, cadê a Célia hoje? Ela tá deitada. Ah, tá. Você quer comentar alguma coisa conosco? Eu só queria agradecer a Francisca, uma ótima explanação, muito boa, gratidão, é muito interessante. Esse negócio da gente tem que aprender realmente, todos dependem de todos, não somos sozinhos, né? Todo mundo depende de alguém, e isso é importante demais, as pessoas precisavam entender muito isso, porque só assim muita coisa melhoraria. É isso aí. Helena, você quer falar alguma coisa? Fran, a Beth falou uma coisa e eu me lembrou também, né? Você falou muito lindo de a gente aprender com a experiência alheia, né? Aqui na Terra, eu não vou ter, eu tenho um script, né, de vida aí para seguir, mas não vai me dar chance de vivenciar tantas coisas que eu posso vivenciar por tabela, né? No convívio com as outras pessoas, observando, aprendendo, né, com as pessoas, e observando mesmo, né, e fazendo as nossas reflexões, trazendo para a gente. E, às vezes, o que eu mais faço, né, é que, o que pensa diferente eu já repudio, eu já afasto. Ou seja, então, sempre pensando assim, a gente perde a oportunidade, né, de conviver, às vezes, com aquele que é mais desafiador, que é aquele que, né, que a gente acha que é chato, mas, de repente, é porque ele tem uma maneira de pensar e de agir diferente da nossa. Então, é muito rico mesmo, quando a gente para pensar nisso, aí você não cria muro, você vai abrir ponte, né? Que é o que a gente faz, né? Que assim, você não precisa concordar com o outro, mas pelo menos ouvir, né? Ou entender a posição, ou tentar entender por que o outro tem aquela visão, né? Até mesmo quando a gente discorda em algumas coisas, né? Para poder até ter o diálogo, porque o que acontece quando as pessoas... Tem um documentário ótimo na Netflix que chama O Dilema das Redes, e aí ele vai debater aquela questão de como as redes sociais bitolaram as pessoas, né? Porque cada um vive na sua bolha, né? E aí, às vezes, as pessoas são incapazes de conversar com alguém que pensa diferente, porque não quer nem ouvir, né? Já tem lá a sua bolha, tem o seu preconceito, tem a sua ideia a respeito do que é o outro, e aí vive naquilo e depois você age com agressão frente a alguém que de repente pensa diferente, né? Então é importante manter essa capacidade de diálogo, a capacidade de olhar o outro, de entender o outro, e de repente
Não tem que concordar, o grande ponto é esse. Você não tem que concordar com o outro, mas saber o que o outro pensa e o outro saber o que você pensa, e vocês dialogam e depois cada um pode ir para casa com as suas ideias como foi, né? Mas entendendo um pouco mais o que leva o outro a agir de uma dada forma, o que nos leva a agir de uma dada forma, né? Mas essa é a questão, Fran. A sociedade hoje está tão extremada, polarizada, que as pessoas, em vez de verem o divergente como mais uma peça no mosaico, porque o que faz o mosaico ser bonito, gente, é a variedade de cores e de forma das peças. Se fossem todas iguaizinhas, ia ser uma parede de lajotas, né? Não ia ser um mosaico. Então, as pessoas na sociedade não entendem a diversidade como algo bom. Elas entendem como uma ameaça. E aí, eu estava até vendo uma entrevista hoje no telejornal, em dito falando, olha, a sociedade está tão complicada, está tão radicalizada, que as pessoas não conseguem entender que o opositor não é o inimigo, mas é só alguém que pensa diferente, tá? Que tem uma visão diferente daquela realidade. E que provavelmente a realidade, a verdade e a melhor solução está entre esses dois extremos e não num dos polos. Então a gente fica muito extremado, às vezes fica muito isolado nas bolhas, tá? E acaba perdendo a construção desse mosaico que a sociedade devia ser. Sim, exato. Lena? Que isso está ligado um pouco ao nosso esse egoísmo, orgulho mesmo, né? De achar que sempre o nosso é a melhor referência. E quando, na verdade, a gente sempre conhece ou entende um pouquinho mais alguma coisa e menos de outras, enquanto outros vão entender mais um pouco do que nós. E aí, esse é o valor do aprendizado, do conhecimento, da troca, né? É saber que sempre tem alguém que pode dar, você pode dar um pouquinho, o outro vai dar um pouquinho para você. Então, essa relação de permuta que a gente, como você falou assim, é que a gente às vezes fica bloqueado, tem medo, sai da zona de conforto. Sair da zona de conforto às vezes é difícil, né? É muito ligado à relação do medo, inseguranças. Então, são outras questões emocionais associadas. E aí a gente bota máscara, cria distanciamento, isso tudo por conta de insegurança, de fraquezas, fragilidades pessoais, tem uma série de fatores envolvidos, né? Que não é que a divergência seja agradável. A gente não vai dizer assim, eu gosto tanto de conviver com quem não concorda comigo. Não, a gente gosta de conviver com quem concorda com a gente. Mas assim, isso não pode ser extremado a tornar as pessoas adversárias, inimigas. A tolerância, o acolhimento, ele faz parte desse processo nosso da convivência, né? De dar espaço de existência e de reflexões para o outro também que pensa diferente da gente. E eu ia comentar, a Silvia fez o comentário em cima da Fran, eu lembrei, nós temos muito hábito de falarmos assim, é importante a gente passar por um lugar e deixar as portas sempre abertas, a gente fala muito isso, às vezes muito mais voltado para as questões profissionais e tal, mas em todos os momentos, né, em todas as relações sociais, e também assim, qual a porta que a gente quer atravessar em algum momento, né, na hora do desencarne, onde é que a gente quer chegar com as nossas experiências e tal, então são várias portas. Aqui, quando encarnados, da melhor maneira possível, porque a tendência é a gente chegar num espaço também, atravessar uma porta para um ambiente também bacana, mais lá para frente. E eu lembrei muito disso, a gente tem esse hábito de falar, né, de deixar bons sinais sempre, boas relações, né, e influências nossas, a gente não é só para cá, né, por isso, na verdade, é para uma ação, uma evolução de fato. E a gente, às vezes, não consegue fazer essa relação, não é só para cá, né? Vai para bem longe esse aprendizado aí, para outros mundos, quem sabe. É isso aí. Gente, mais alguém tem algum comentário a fazer? Então, nós agradecemos a todos, agradecemos a Francisca pelo estudo, foi muito bom. Da semana inteira que a gente vive correndo, trabalhando, quem está em trabalho remoto sabe que a gente em casa está trabalhando mais do que quando se deslocava para o trabalho, para o local de trabalho. A gente fica aguardando esse momento, essa uma horinha para dar essa aliviada.
né? Não que a gente consiga isolar de tudo. Eu estou aqui com outra tela aberta já no programa de edição do vídeo, já vai começar a preparar o vídeo para a semana que vem. Mas assim, olhar para vocês, estar com vocês, parar para refletir nesse momento, né? Não fazer outra coisa a não ser estar atento a esse momento, isso é muito reconfortante também, né? É muito gostoso também. Então, que bom que a gente pode. Que bom que a gente conta com trabalhadores como a Francisca, como a Helena, como todos que estão aqui na reunião hoje, porque nós fazemos o Paulo de Tarso. Onde quer que nós estejamos, a gente faz o Paulo de Tarso funcionar. O prédio pode não estar funcionando nesse momento, ele não está descuidado, nós continuamos a manutenção, nós continuamos as atividades, né, de garantia do espaço físico, mas hoje o Paulo de Tarso funciona nessa reunião virtual, que também tem sido colocada disponível depois no canal do Centro no YouTube. E isso é um trabalho nosso. Né? Na semana passada nós éramos só 9, hoje já somos 13, estamos melhorando. Sem contar que eu estava fazendo essa estatística, Helena, porque de vez em quando eu penso, tanto esforço de edição do vídeo. Pois é, mas o vídeo editado tem mais visualizações do que nós 13 aqui presentes. Porque aí as pessoas assistem no momento em que elas podem. E a mensagem vai mais longe. Vale o esforço da gente manter o canal do Centro funcionando. E a gente reassiste, né? Pois é, algumas vezes a gente reassiste. Eu, na edição, eu assisto pelo menos mais 2 vezes, né? Na ida e na volta. Corto todos os Zés, os Neos, então eu acabo assistindo sempre mais de uma vez. Oi. Semana passada, você comentou que agora nós temos um número maior de irmãos para lembrar da comemoração no final do mês. Ah, é verdade. No fim desse mês, e vai ser a palestra da Denise, dia 26, né? Isso aí, dia 26. É a palestra que a gente, de alguma maneira, vai fazer uma comemoração virtual dos 29 anos do Paulo de Tarso. Cada um faz um brigadeiro em casa e a gente come 5 no aqui. E aí cada um acende uma vela e... Tu tá rindo? Funciona. Minha mãe faz casamento há 7 anos. Eu olhei pra... Pois é. Tá, gente? Então a Helena lembrou bem. Temos a nossa colaboração. A Beth acho que caiu, travou aqui a imagem dela para mim. Beth, a gente não está conseguindo te ouvir. Tá? Então nós vamos caminhar para o encerramento. Hoje eu vou fazer a pergunta assim: alguém quer fazer a prece de encerramento? A Silvia. A Silvia sabia. Aproveitar, né? Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui entre amigos da Casa Espírita de Paulo de Tarso, ouvindo a palestra que a Fran falou tão bem, tão profundo aos nossos corações. Possamos, Senhor, conseguir plantar essas sementinhas que são distribuídas através do seu Evangelho, através das palestras aqui na nossa Casa Espírita, hoje virtual, mas que é uma casa que sempre é um ponto de luz, uma referência para a gente, de aconchego, de carinho, de amizade, de acolhimento, e que cada um de nós, mesmo distante, possamos sentir que estamos isolados, mas não estamos sozinhos, que continuamos ligados por essa doutrina, pela mensagem, pelos laços de amizade, e que as pessoas possam receber, cada uma em suas casas, o passe da espiritualidade amiga, que já estão conosco, mas que nós possamos nos sentir pacificados, amparados, para termos uma ótima noite de sono. Muito obrigada, obrigada Fran, obrigada a todos que puderam estar presentes aqui hoje na nossa reunião. Graças a Deus. Graças a Deus. E pensar que falta só 1 mês e meio para acabar o ano. Um grande abraço para vocês. Tchau. Muito obrigado. Valeu. Se cuidem, hein? Tchau, tchau.